Marcos capítulo de número 12, versículo de número 41. Diz assim: e estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. Já estou deixando bem claro aqui para vocês que esse estudo não partiu de mim, não são palavras minhas não. Eu estou terceirizando um estudo essa noite, tá? Estou terceirizando um estudo. Esse pastor chamado Jerônimo Onoff, depois você pode até pesquisar lá no Google a respeito desse pastor aí, do livro que ele escreveu também, é muito interessante. E eu achei interessante o livro. Como eu vou ter que falar dessa estratégia de Satanás, então eu peguei ali partes desse livro para passar para vocês, para você ver que não é coisa minha, tá? O maior interessado de você não contribuir na casa de Deus é Satanás, porque ele sabe que a partir do momento em que você começa a contribuir na casa de Deus, não tem como ele agir nas tuas finanças. E a intenção do diabo é escravizar você nas tuas finanças. Deus fala assim, que quando nós vamos à casa dele, jamais devemos ir de mão vazia. Êxodo capítulo de número 23, versículo de número 14. Deus fala assim, 3 vezes no ano me celebrareis festas. Olha como que Deus gosta de festa. Aí o verso 15 ele diz assim, a festa dos pães asmos guardarás 7 dias, comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, e ninguém aparecerá vazio perante mim. Quando você está dizimando, você está dando ali a 10ª parte das suas rendas, daquilo que Deus já te deu, teu salário, a tua bênção, as tuas finanças, é algo que Deus já te deu, então você está devolvendo para Deus. Agora, a oferta é um ato de fé. Você vai lançar a tua oferta ali no gasofilasco e você vai então colher daquela oferta lá na frente. Então, se eu não contribuo na casa do Senhor, se eu não dou dízimo, se eu não dou oferta, eu não posso dizer que eu tenho fé em Deus, porque eu não estou crendo que Deus lá na frente vai suprir minhas necessidades, né? Eu não estou crendo que se eu contribuir aqui no gasofilasco, se eu não der o dízimo, não der a oferta, Deus não vai prosperar a minha vida lá na frente. O culto sem oferta é um culto antibíblico, pois as ofertas representam a expressão de gratidão do cultuador. Jesus ele não se preocupa tanto com o valor, ele se preocupa com a qualidade com a qual você está dando. Jesus ele viu ali o valor que as pessoas jogavam, ele ainda falou para os discípulos: olha, esses daí estão dando o que está sobrando. Agora essa mulher aí deu a melhor oferta, porque ela deu tudo o
o que ela tinha, olha o valor que ela tinha dado, nem centavo. Quando se recebe de Deus, devemos dar aquilo que Ele nos deu. Dízimo é bênção já recebida e oferta é semeadura. Assim, o dízimo deve ser entregue na casa do tesouro, como nós vemos aqui em Malaquias, capítulo de número 3. O próprio Deus vem usando um profeta aqui para dizer para o povo: olha, trazei os dízimos à casa do tesouro. Sabe o que é a casa do tesouro? No templo ali tinha um quartinho, que era chamado Casa do Tesouro. Esse quartinho era onde guardava todas as finanças que o povo levava ali, todo o dinheiro, o ouro, a prata que o povo levava. Então guardava neste quartinho separado lá dentro do templo, a qual chamava Casa do Tesouro. E por meio desse valor, desse dinheiro aí, era que mantinha aquele templo, mantinha aquela casa ali. Sem a nossa contribuição, não tem como isso daqui permanecer, continuar. Satanás, ele tem trabalhado tremendamente no coração das pessoas e endurecido o coração delas para que não contribua, porque nós temos aqui um exemplo marcante sobre a advertência de Deus de não contribuir na casa do Senhor. Olha o que Deus vem advertindo aqui nessa passagem para as pessoas que não contribuem na casa de Deus. Ageu, capítulo de número 1, versículo 1 diz assim: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha, o povo falando aqui: não é tempo de edificar a casa de Deus, não é tempo de reformar o templo, não. Verso 3, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica descoberta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comei, porém não vos fartais, bebei, porém não vos sacieis, vestivos, porém não se aqueceis, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradareis, e sereis glorificado, diz o Senhor. O que estava acontecendo? O povo estava focado na casa deles e esquecendo a casa de Deus. Já em Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9, o Senhor é mais antipático sobre a doutrina do dízimo. Todavia, ele diz assim, Deus: todavia vós me roubais, e dizei: em que te roubamos? E o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Então, quando você deixa de dizimar, eu não vou dizer aqui que você está roubando Deus. Eu quero usar aqui uma palavra mais forte ainda. Você está tentando a Deus. Quando você deixa de dar o dízimo, você está tentando a Deus. Tem muita gente dizendo assim: se Deus me abençoar financeiramente, eu vou dar o dízimo. Nunca vai ser abençoado financeiramente. Deus fala: trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento.
e fazei prova de mim. Ó, primeiro você tem que trazer, depois fazer prova. Esse Jerônimo Onofre aqui, nesse livro, O Exterminador de Riquezas, ele vem fazendo aí 4 colocações, né, e muitos pregadores já pregaram sobre isso daí, mas isso foi uma ideia que Jerônimo teve, sobre 4 gafanhotos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso daí, a qual é o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Ele vem falando sobre esses 4 gafanhotos aí. O que o cortador faz? Ele diz assim, ó, é aquele que permanece 24 horas por dia na vida do homem, que não obedece a Deus. Ele corrói parte das riquezas e do salário. Esse é o cortador. Depois vem o migrador. O que o migrador faz? Isso é, quando vem, dá um prejuízo danado na vida da pessoa e pega ela de surpresa, e de repente ele vai embora, deixando parte do patrimônio daquela pessoa destruído. É quando a pessoa faz algum negócio e toma um prejuízo daqueles. Isso aí é o migrador que agiu ali na vida da pessoa, porque ela não deu o dízimo. Depois vem o devorador. O que esse devorador faz? É a mais arrasadora, pois deixa a pessoa passando fome, tomando-lhe a casa e elevando a sua situação de dívidas e prejuízos sem fim. Então o devorador, ele faz isso daí, deixa a pessoa endividada, ela não consegue sair das dívidas, ela não consegue pagar as contas, ela não consegue ter ali o sustento do dia a dia dela. E como se não bastasse, depois vem o destruidor. O destruidor, o que ele faz? Olha só, o destruidor, ele é assassino, pois leva o indivíduo falido ao suicídio, é opressor e provoca desastres tremendos na vida da pessoa. Por que Satanás não quer que você seja dizimista? Qual é a função do dinheiro na tua vida? Suprir as tuas necessidades, né? O diabo não quer que você seja dizimista para que as tuas necessidades não sejam supridas. Filipenses 4,14. Paulo diz assim, ó: todavia fizeste bem em tomar parte nas minhas aflições. Paulo está louvando a igreja porque a igreja aqui supriu as necessidades de Paulo. Segundo, você dar o dízimo e oferta na casa do Senhor, isso daí é uma demonstração da bênção de Deus na tua vida. Então Deus quer abençoar a sua vida. Olha só, abra lá a tua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 18. Diz assim, ó: antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesses dias. Irmãos, de onde vem a força para você adquirir riqueza? Vem de Deus. Só que você precisa lembrar da casa do Senhor. Tem pessoas que às vezes falam assim: ah, irmão, ó, ora para mim, para Deus abrir a porta de emprego para mim, né, para mim trabalhar, eu estou precisando trabalhar, estou precisando ganhar um salário e tal, enfim. Aí Deus abre a porta de emprego para a pessoa, e aí ela não dá um centavo de dízimo
ela não dá um centavo de oferta. Irmãos, isso é tentar a Deus. Terceiro, o diabo não quer que você dê o dízimo, porque olha só, o teu dinheiro, ele abençoa você e abençoa outras pessoas também. Quando você traz a tua contribuição, a igreja vai ter condições de ajudar outras pessoas. Satanás não quer que o crente seja contribuinte só para escravizar a finança da pessoa. O diabo quer que você endureça o teu coração, não seja dizimista, não seja ofertante, para que você seja a mercê dele, escravo dele financeiramente. O diabo, ele quer, quando você não contribui na casa de Deus, ele quer colocar na tua vida dívidas. Isso daí está lá em Provérbios capítulo 22, versículo 7, anota aí depois você lê. Ele quer colocar dívidas na tua vida. O diabo quer colocar pressão financeira na sua vida, está lá em Tiago capítulo de número 2, versículo 6. O diabo quer colocar cobiça por riquezas. O diabo não quer que você dá dízimo para que você viva uma preocupação com as coisas temporais. Isso daí está lá em 1 Timóteo capítulo de número 6, versículo 17. O diabo não quer que você contribua financeiramente com a casa de Deus para que haja desonestidade na tua vida. Provérbios capítulo 17, versículo 23, capítulo 20, versículo 17, Tiago 5, versículo 4, Atos 24, versículo 16. Tudo isso daqui, todos esses versículos são referências de uma maneira a qual o diabo quer fazer de você uma pessoa desonesta. E o único meio de você repreender isso é contribuir. E tem aí também as orientações bíblicas com referência às dívidas. Primeiro, irmãos, comece contribuindo na casa do Senhor. Primeiro. Segundo, planeje os gastos conforme a sua prioridade, para que você viva bem dentro das suas rendas ou seu salário. Lá em Provérbios capítulo 16, versículo 9. Terceiro, você precisa gastar com sabedoria. Quarto, você deve evitar as dívidas. Romanos capítulo 13, versículo 8. A Bíblia adverte sobre as finanças. Provérbios 6, versículo 1 ao 5. Provérbios 20, versículo 16. Provérbios 22, versículo 7. E aí vem agora uma coisa que muitas pessoas não fazem. Deus fala assim: fazei prova da vossa fé nas promessas de Deus, para que o seu bem-estar financeiro seja bem sucedido. E para finalizar aqui, ser diligente e operoso nas contribuições na casa de Deus. Aquele que é dizimista, é ofertante operoso na casa de Deus, existem 26 razões para ele ser feliz. Olha só. Primeiro, o dízimo é santo, a pessoa entende isso aí. O dízimo é santo. Segundo, a pessoa é dizimista porque ela quer participar das grandes bênçãos de Deus. Terceiro, a pessoa é dizimista porque ela tem amor na obra de Deus sobre a face da terra. A pessoa ela é dizimista porque ela não quer ser amaldiçoada. A pessoa ela é dizimista porque ela não quer ficar devendo os 10% a Deus mais os juros. A pessoa é dizimista porque ela entende que Deus é o dono de tudo.
ela é dizimista porque ela sabe que ela vai gozar das riquezas de Deus. A pessoa é dizimista porque ela entende que o bem-aventurado da vida dela é dar aquilo que ela tem. Ou então ela entende assim, que é melhor dar do que receber. E é o que você precisa praticar na sua vida. É melhor você dar do que receber. A pessoa ela é dizimista porque ela sabe que Deus ama aquele que dá com alegria. A pessoa ela é dizimista porque ela entende que ela não é avarenta. Já estou terminando. A pessoa ela é dizimista porque ela sabe que quando ela dá o dízimo, Deus vai abrir aí os ricos tesouros do céu sobre a vida dela. A pessoa ela é dizimista porque ela tudo sabe que vem de Deus, né? Que ela recebeu de Deus. A pessoa é dizimista porque ela sabe que quem o abençoou com o salário foi Deus. A pessoa é dizimista porque ela entende que a bênção de Deus é o que faz ela enriquecer. Ela é dizimista porque ela sabe que recebeu de Deus com a mesma medida, né, a qual ela deu. A pessoa é dizimista porque Deus diz: fazei prova de mim. A pessoa é dizimista porque ela entende que a descendência dela não vai mendigar o pão. A pessoa ela é dizimista porque ela sabe que o salário dela não vai ser colocado num saco furado. A pessoa é dizimista porque ela entende que é uma responsabilidade dela em sustentar a igreja. Ela é dizimista porque ela quer que a consciência dela esteja tranquila. E ela é dizimista porque ela sabe que Deus suprirá todas as suas necessidades.